Talvez vocês estejam estranhando que eu estou aqui de novo num curto espaço de tempo. Mas quando o artilheiro principal está indisponível, eles mandam o gandula para poder ir tocando o barco e não deixar a peteca cair. Então, novamente estou aqui para a gente bater um papo aqui sobre a espiritualidade. E quando eu fiquei sabendo da palestra dessa noite, eu orei para Jesus pedindo: Senhor, o que eu devo falar? E no mesmo instante me veio à mente uma passagem do Evangelho que foi impressionante. Me veio aquela passagem, eu anotei, e quando eu fui preparar, a palestra, parece que as ideias foram encadeando. E essa pequena passagem que nós vamos ler hoje, ela se desdobrou de uma forma incrível. E a gente não percebe o quanto de manancial, de informação e de instrução espiritual, às vezes, existe num pequeno trechinho do Evangelho, não é? E a passagem dessa noite é retirada lá do Evangelho de Lucas. Novamente, relembrando que é uma passagem que está no Evangelho, e eu peguei aqui uma tradução do Dr. Haroldo Dutra Dias, lembrando mais uma vez que Kardec pega apenas a essência do Evangelho. Então, nem todas as passagens que você encontra na Bíblia, nos 4 Evangelhos, estão presentes no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Kardec nos ensina a olharmos para o Evangelho, a olharmos para qualquer outro livro com a visão espírita, essa graça da reflexão em cima desse texto. Então vamos pegar esse texto aqui, bem pequenininho, que é quando Jesus visita Marta e Maria. Não sei se vocês vão conseguir ler, porque eu dei um print no texto lá, então não precisa necessariamente enxergar, tá? Então não são seus olhos, é o tamanho da letra mesmo, tá bom? Mas diz o seguinte, lá em Lucas capítulo 10. Ao prosseguirem a jornada, quem? Jesus e os discípulos que estavam com ele. Ele entrou em certa aldeia, e certa mulher, de nome Marta, o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte que não será tirada dela. Olha que passagem incrível. E só contextualizando, perceba que a atitude de Marta com Jesus é de alguém petulante, que diz assim: Senhor, dá um ovo nela. Está vendo ela deixando eu trabalhar sozinha? Perceba que a pessoa, para poder falar dessa forma, pedir para Jesus fazer algo, é porque ela tem que ter alguma intimidade com ele. E quem eram Marta e Maria? Eram as irmãs de Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitou. Tanto que na morte de Lázaro, Marta é que vai procurar Jesus, segundo os evangelhos. Então elas eram irmãs de Lázaro. E um detalhe importante, se você for ver os escritos, é uma das poucas passagens em que nós vemos uma atitude emocional de Jesus pessoal. Jesus era muito emocional, Jesus era muito racional e um psicólogo tremendo. Mas quando ele sabe da morte de Lázaro, mesmo ele sendo quem é,
o mestre, ele sabia o que iria acontecer em seguida, o que ele faz? Chora. Não necessariamente porque Lázaro morreu, mas por amor, pela condição humana. Então mostra todas essas informações que Jesus era muito próximo de Lázaro, Marta e Maria. Que Jesus visitava-os em Betânia, que era a cidadezinha onde eles moravam. Então Jesus é íntimo daquela casa. Por isso que Marta tem essa liberdade para poder falar com o Senhor. Dada essa explicação, vamos pegar esse texto aqui e desmembrar esse texto. Por que eu tenho esse hábito? Porque a Bíblia, como Kardec até fala na Revista Espírita, ela foi escrita por muitas mãos, ela foi traduzida muitas vezes. Eu gosto muito dessa tradução do Dr. Haroldo, porque ele pegou os textos originais do hebraico e aramaico e trouxe para o português direto. E você pega, tem um monte de notas de rodapé falando acerca da tradução, porque existem palavras no hebraico e no aramaico que têm uma diferença brutal para a nossa língua portuguesa, em termos de tradução. E uma coisa importante é que, pelo fato dessas palavras terem, às vezes, dois significados, como, por exemplo, a palavra irmão, lá no hebraico e aramaico, ela tinha duplo sentido. Ela poderia chamar alguém que foi criado na mesma casa, como primo, por exemplo. Então é preciso nós entendermos o contexto, para que a gente entenda, às vezes, o significado de uma palavra. E o Dr. Haroldo fez com maestria essa tradução aqui, e eu gosto de desmembrar exatamente para a gente poder entender o contexto e ver que essa passagem tem um sentido prático e um sentido filosófico muito mais profundo do que pura e simplesmente quando nós lemos. Vamos lá, então. A primeira parte dessa passagem nos mostra uma coisa fantástica. Porque hoje nós vamos falar de equilíbrio. Eu não vou aqui, como muitas vezes nós vemos, quando nós lemos essa passagem, puxar a sardinha nem para Maria e nem para Marta. Nós vamos entender que essas duas personagens, elas significam o nosso interior, que tem dois lados. Portanto, nós temos que entender a ideia filosófica que essa passagem nos traz para que a gente encontre o equilíbrio na nossa vida. Porque todo o excesso, às vezes até para coisas do bem, não é legal. Então nós temos que buscar o equilíbrio. Nós não temos que ser Marta e nós não temos que ser também somente Maria. A gente tem que ser um equilíbrio das duas. E na primeira passagem, no primeiro trechinho, diz assim: ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia e certa mulher de nome Marta o hospedou. Isso nos mostra um ensino que Lucas, o evangelista, está nos dando aqui, fantástico. Que quando nós estamos a caminho, quando nós estamos em uma jornada, é preciso a pausa, é preciso o descanso. Nós trabalhamos, mas nós temos que também descansar. Você trabalha o dia todo e a hora que chega o horário de ir embora, você tem que ir embora, você tem que se desligar. Porque se você trabalhar 24 horas, você pira. Se você tem um trabalho de caráter físico, você precisa chegar em casa e dormir, descansar para que o corpo descanse. Se você tem um trabalho de caráter psicológico, você precisa desligar a mente. Então, toda jornada precisa de uma pausa. Depois do trabalho é preciso de pausa. No relacionamento familiar, às vezes, é preciso pausa. Às vezes, os pais que já têm os filhos crescidos, que os filhos já são independentes, às vezes têm que sair, fazer uma viagem sem os filhos. Às vezes, você tem que tirar férias do trabalho. Muitas vezes, se você for muito assíduo
num trabalho X ou Y, de vez em quando você dá uma pisada no freio. Porque toda jornada precisa de pausa, para que a gente encontre o equilíbrio. Gilvan, e a jornada espiritual precisa de pausa também? Precisa. Ah, então não é para eu deixar de vir na casa espírita? Não. O que eu estou querendo dizer é que você e eu, nós somos garçons. Nós servimos. E há um momento que a gente precisa parar para ir reabastecer a bandeja. Se a gente ficar só servindo, chega uma hora que acaba o petisco. É a mesma coisa com a espiritualidade. Se eu só sirvo, se eu só me dou, eu não paro para estudar, eu não paro para meditar, eu não paro para me interiorizar, eu começo a dar de mim mesmo. Eu deixo de ser canal. Então, tudo na vida é preciso equilíbrio. E na espiritualidade, a gente tem que buscar as obras, mas tem que buscar o interior também. Certo? Então, toda jornada precisa de uma pausa. Segundo trecho interessante. Ela tinha uma irmã, quem? Marta tinha uma irmã de nome Maria, que estava de que forma? Sentada aos pés do Senhor. E não só sentada, parada, estática. E ouvia a sua palavra. Muitas vezes as pessoas confundem contemplação, paz, com não fazer nada. Eu tenho amigos, né, que às vezes a gente vai botar uma música mais calma. Ah, não, se eu botar essa música calma, eu vou dormir. Ué, mas e quem faz meditação? Quem faz meditação não está dormindo. E ele está com uma musiquinha calma. A gente está acostumado a viver num frenesi tão grande que acha que quando para tem que dormir. Não. Você pode silenciar. Uma coisa que eu adoro. Eu tenho um pé de acerola no fundo de casa que todo dia está cheio de passarinhos. Então, chega um momento do dia, porque o meu bairro mora bastante pessoas aposentadas, então é um bairro menos agitado. E aí chega um momento do dia, eu trabalho em casa, eu tenho um escritório em casa, um home office, que eu me conecto com a equipe remotamente, e é impressionante nos momentos que eu estou em casa, e eu quero ler um livro, eu gosto de ficar naquele silêncio absoluto, ouvindo os passarinhos e lendo ali Emmanuel, André Luiz, ou alguma coisa da minha área de tecnologia. E é fantástico, porque as pessoas, às vezes, vão fazer isso, começa a dar sono, porque a gente perdeu o hábito de não ser agitado. A gente perdeu o hábito de ser calmo. Então, pensa que quando está calmo é hora de dormir. Não é? Nós não temos essa visão de Maria, de estar aos pés de Jesus, num sentido de discípula, mas também atenta para aquilo que ele está falando. Ela não está ali parada sem fazer nada. Ela está ali, ó, absorvendo. Você imagina quanta coisa de ensino a gente não conseguiria beber de Jesus em 30 segundos de conversa. Então ela está lá atenta, assim, ó, tipo, a oportunidade da minha vida. Ouvir o mestre face a face. E a irmã lavando panela. Está errada ela? Não. Por quê? Marta entende que quando tem uma visita, ela tem que oferecer o melhor. E Maria entende que quando tem uma visita, ela tem que oferecer atenção. Então são os dois lados. Marta é o nosso lado, obras, atividade, trabalho, ação. Maria é o nosso lado, reflexão, equilíbrio, silêncio, pausa. Então, a gente tem que ter um pouquinho da personalidade das duas, certo? Eu gosto de uma analogia muito legal, quando eu falo isso, que paz não é calmaria. Existem algumas espécies, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, principalmente quando você vai em regiões de formação rochosa com cachoeira,
tem algumas espécies de pássaros que fazem ninho atrás da cachoeira. E se você pegar uma câmera que tenha um alcance de zoom grande, você foca lá no passarinho, está aquele barulhão de água, aquela coisa, e está lá a mãe colocando comidinha na boca do filho. Então, paz não quer dizer que você não tenha problemas. Você estar tranquilo não é ausência de problemas, mas é um estado interior que a gente alcança através do conhecimento de nós mesmos. Então a gente tem que pensar muito nisso. Eu busco a espiritualidade para encontrar o meu ponto de equilíbrio e não necessariamente para fugir dos problemas. Por isso que a doutrina espírita é extremamente sábia nesse sentido, dizendo que nós temos que viver no meio da sociedade. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer o nosso papel social, a gente tem que casar, ter filhos, constituir uma família, educar pessoas, ou tantas outras missões que existem, e não simplesmente fugir para o topo do Himalaia e ficar lá meditando, que também é um tipo de escolha, mas a gente viver no meio das pessoas é muito mais desafiador, a gente vai aprender muito mais, principalmente a se segurar a ânsia do desequilíbrio, tá certo? Outra coisa interessante, que é o exemplo aqui da própria Marta. E olha a atitude de Jesus para com Marta. Primeiro trecho, Marta distraía-se em torno de muito serviço. Então Marta, ela não estava simplesmente fazendo muita coisa. Ela estava distraindo-se com muito serviço. Sabe aquela coisa assim, não sei se com você acontece, tem até um nome, eu não sou profissional da área, se a Camila lembrar o nome dessa síndrome, você pega assim, ó, você está lá no computador, por exemplo, você abre o explorador de arquivos para poder copiar um arquivo da área de trabalho para dentro de uma pastinha. Conforme você abre o explorador de arquivos, você vê os últimos que foram abertos. Aquela planilha eu não terminei. Aí você abre a planilha, carrega as informações, você vê um dado ali. Puxa, esse dado eu tenho que pesquisar no Google. Aí vai no Google e fala, poxa, saiu uma notícia de um smartphone novo. Aí você entra na notícia do smartphone novo, você está lendo no meio, fala que aí surgiu um processador que é usado em notebooks. Aí você fala, puxa, eu preciso ver esse notebook. E aí você vai fazendo um monte de coisa, quando você vê aquele serviço que você ia fazer, você não fez. Você ficou divagando em um monte de coisa. Sabe aquela coisa? Tem um copo de água, vou até beber um golinho, deixa. Você pega, está lá na sala, vai levar na cozinha. Quando você chega para colocar lá na cozinha, você fala, café acabou, preciso anotar. Aí você volta para pegar o smartphone para poder anotar, olha, lista de compras, o café acabou. Aí você vê uma notificação, pagar a conta de luz. Aí você fala, nossa, eu preciso ir lá no computador e pagar a conta de luz. E na hora que você vê, você não levou o copo para a cozinha. Perceba, a gente vai perdendo a nossa rumo das coisas. É o que Jesus está mostrando aqui. Marta distraía-se com muito serviço. Não quer dizer que ela estava produtiva. Às vezes, nós precisamos aprender a ter foco naquilo que nós estamos fazendo. Porque só você se manter ativo, que tem muita gente que pensa assim, nossa, hoje eu fiz um monte de coisa, eu estou ativo, está elétrico. Não necessariamente você foi o mais eficaz possível. Talvez se você tivesse parado meia hora, planejado, pensado, você faria o dobro de coisas e com menos desgaste. Então veja, e continuando, Marta nesse estado, chega para Jesus e fala assim, Jesus, está vendo a quantidade de serviço que tem aqui? Não pode pedir para Maria me ajudar? Jesus podia ter dado uma chapuletada nela, mas como ele não é como nós, olha o que ele faz. Marta, Marta, ele não chama a atenção dela. Ele entra dentro do interior dela e diz assim, inquieta-te. Você está inquieta. Estou percebendo que você está ansiosa. E te agitas a respeito de muitas coisas. Jesus em nenhum momento diz, Marta, para o que você está fazendo porque Maria está certa. Ou Maria, para o que você está fazendo e vai ajudar sua irmã.
Ele não corrige nenhuma das duas, mas ele mostra no ponto em que cada uma está o que ela pode melhorar. Marta, ao invés de você se inquietar porque você tem 10 coisas a fazer, faça uma bem feita. Pare de se agitar. Você vai ser mais produtivo e mais feliz. Olha a psicologia de Jesus. Ele responde para Marta e ao mesmo tempo não desfaz de nenhuma das duas. É de tirar o chapéu, né? Mas é Jesus, né? Então a gente tem que fugir desse ativismo. E muitas vezes esse ativismo nos leva a essa perda de rumo daquilo que nós estamos fazendo. E aí nós precisamos ter essa visão que Jesus fala para ela, de foco. Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessária uma. Jesus aqui está mostrando para Marta o seguinte: você não precisa se desligar dos afazeres dessa vida. Mas você precisa encontrar o equilíbrio entre a atividade e a contemplação, entre o trabalho e a espiritualidade, entre o lazer e a responsabilidade. Não existe vida completa sem equilíbrio. Não é possível nós vivermos uma vida inteira só viajando, a não ser que você seja agente de turismo. Mas também, por outro lado, não é possível uma vida inteira só trabalhando. Não é possível uma vida inteira só dormindo. Mas também não é possível uma vida inteira só acordado. É preciso ter essa dualidade. A gente precisa encontrar, e eu me convido a refletir sobre os pontos em que eu estou exagerando. Em os pontos onde eu estou dando mais atenção em detrimento de outros. É preciso ter foco. Primeiro passo, durante a jornada, é preciso ter uma pausa. Segundo ponto, dentro do ativismo, é preciso parar de se perder. Terceiro ponto, é preciso ser mais espiritualizado, que é a ação de Maria. E quarto ponto, não adianta se inquietar com muitas coisas, é preciso ter foco, é necessário uma coisa bem feita, está ótimo. E olha só que interessante, e aí Jesus diz o seguinte: assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. E eu encontrei uma reflexão desse texto na obra de Martins Peralva, Estudando o Evangelho, que ele diz assim, ó: a parte espiritual é eterna, imortal e imperecível. Todas as conquistas materiais que nós tivermos nessa encarnação ficarão aqui. O seu carro, a sua casa, a sua chácara, o seu apartamento, a sua televisão 65 polegadas Samsung 4K vão ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Agora, as conquistas morais, as conquistas espirituais, o conhecimento, esse a gente leva para lá para erraticidade, como também para as próximas encarnações. Então, o que nós pudermos, claro, gente, equilíbrio. Nós precisamos ter casa, nós precisamos ter um bom carro, precisamos ter as coisas. Mas isso tem que ser apenas ferramenta, como diz o Chico, o dinheiro é que nem sangue, tem que circular. Essas coisas são ferramentas para a nossa vida. Agora, essas ferramentas têm que nos levar às conquistas interiores, ao conhecimento. Nós temos hoje, eu estava até conversando aqui antes da palestra, nós temos hoje a internet com um manancial enorme de informações. E por que a gente não faz uso disso para adquirir conhecimento? Ao invés de a gente ficar pegando só piada por aí afora, pega um livro, vai ler.
Tem um monte de obra aí disponível para a gente poder enriquecer. Não estou falando só de espiritismo, não. Estou falando de tudo. Tudo que é conhecimento, que leva ao crescimento, a gente pode ter disponível. A tecnologia veio nos trazer evolução. Só que a gente, infelizmente, ainda usa da tecnologia, muitas vezes para o ócio e outras vezes para o mal, não é? Então é preciso que a gente seja aqueles que adquirem coisas que não nos serão tiradas, como Jesus fala a respeito de Maria. E aí, dentro dessa obra mesmo que eu falei do Peralva, ele dá uma visão muito legal de que Marta e Maria são, na verdade, ele usa o termo partes. Ele lá no livro usa o termo partes, mas o que ele quer dizer é que Marta e Maria são estados conscienciais, ou seja, dentro de nós existe uma Marta e existe uma Maria, que nós precisamos ter essa dualidade, a espiritualidade de de Maria, e também a disponibilidade de serviço de Marta. Eu achei interessante que, pesquisando sobre o tema, eu achei uma frase de um bispo católico, Dom Helder, que ele diz assim: precisamos ter o coração de Maria, mas as mãos de Marta. Nós temos que ter essa dualidade, que a gente peça para Jesus e para a espiritualidade que nos assiste tanto, falar, olha, eu preciso ter muito mais essa espiritualidade de Maria, de estar aos pés de Jesus, de querer orar, porque orar não tem postura. Ali o que ele está falando, Lucas, é que Maria se debruçou, se abriu para estar com Jesus. É essa disposição que nós temos que estar. Às vezes no trânsito está lá aquela loucura, sobe o vidro, põe uma musiquinha, um Secret Garden no fundo, e faz uma inclinação do teu coração para Jesus. Nós precisamos disso, desses momentos de espiritualidade, mesmo que sejam mínimos, dentro do nosso dia a dia. Mas, por outro lado, veio a prece, depois o serviço. Tem um ensino fantástico no Evangelho também, que é a transfiguração de Jesus no Tabor. Jesus sobe com 2 apóstolos e se transfigura diante deles. Depois eles ficam tão extasiados com aquela visão, que inclusive tem uma visão de Moisés e Elias lá em cima, é uma prova da imortalidade da alma, também essa passagem. Mas, enfim, eles ficam tão extasiados que eles viram para Jesus: Jesus, vamos montar umas barraquinhas aqui e morar aqui? Eles falam isso: Senhor, vamos acampar aqui, porque está tão gostoso. O que Jesus disse para eles? Desçam do monte. Também não é só espiritualidade, é serviço. Se reequilibrou, quarta-feira no centro, tomou aquele passe, sentiu gostoso, foi dormir, uma benção. Tem que trabalhar no outro dia. Ué, não pode ficar parado. Então a gente tem que ter essa dualidade na nossa vida. E é muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar, de um tal de Siddhartha Gautama, o Buda. Ele, pelo que a gente conhece, porque existe muita lenda sobre Buda e existem textos mais reais sobre ele, né? Mas diz que ele era um príncipe, que ele abdicou de uma riqueza para viver a espiritualidade. Então ele viveu os 2 lados. Diz que ele era um cara bem reto mesmo e que ele queria viver na pobreza para poder experimentar, como Francisco de Assis, né? Para poder experimentar a iluminação, alcançar o nirvana. Então ele formou lá uma visão e foi. E depois as pessoas começaram a segui-lo. E diz que ele estava uma certa feita vivendo numa floresta com seus discípulos por muito tempo em meditação, tentando encontrar o êxtase. E ele, sentado aos pés de uma árvore, passou um barco com um mestre e um discípulo. Esse mestre estava ensinando o discípulo a tocar um instrumento de cordas, não sabemos se era um violão. E aí ele diz assim para o discípulo: se a gente esticar a corda demais, ela arrebenta. Se a gente deixar ela frouxa, ela não toca.
Naquele momento, Siddhartha Gautama teve um estalo, que a resposta que ele estava pedindo ali veio por aquele ensino. E foi aí que ele criou os 8 princípios bases do budismo, que ele chamou, tem outra tradução, mas que a gente conhece como o caminho do meio. É preciso ter um caminho do meio, não aos extremismos. O budismo ensina o equilíbrio, a pessoa fazer uma meditação para ela encontrar o seu equilíbrio. Então é muito bacana esse ensinamento, esse exemplo de Buda para o nosso estudo da noite hoje. E é interessante que, depois da gente entender o caminho do meio, eu trouxe aqui um princípio, que isso aqui eu aprendi lá na administração, que é a minha área de estudo, e que é um filósofo italiano que eu gosto demais, que é o professor Domenico Di Masi. E ele tem um princípio chamado o ócio criativo. E muitas pessoas pegam somente o livro pela capa e falam, isso aqui é coisa de vagabundo, não vou ler isso aqui não, ócio? Não, eu sou trabalhador, imagina. E não entende o princípio que o professor coloca naquela obra. E eu vou resumir para vocês aqui nesse finalzinho. O ócio criativo do professor Domenico Di Masi. Ele diz que tudo que nós fazemos, tudo, absolutamente tudo, nós temos que estar fazendo simultaneamente 3 coisas: trabalhando, aprendendo e se divertindo. Esse é o ócio criativo. Ou seja, nos momentos em que nós não estamos fazendo uma atividade laboral, por exemplo, nós estamos no ócio, nós também podemos gerar renda, trabalho, nós também podemos aprender alguma coisa e nós também podemos nos divertir. Por isso que a gente tem que encontrar a profissão que nos realiza, para que a gente esteja aprendendo sempre, porque se você não gosta daquilo, você não quer estudar aquilo. E se divertindo também. E ao mesmo tempo, quando você vai se divertir, no meu caso eu gosto muito de cinema. Gosto muito de assistir série, filmes e tudo mais. Então eu busco filmes e séries que vão agregar alguma coisa para mim. Mesmo que esses filmes sejam mais densos. Como, por exemplo, os filmes do Hannibal Lecter. São filmes densos, são filmes de serial killer. Mas você aprende a entender a mente criminosa. Você aprende a entender como aquele cara pensa. Então você está aprendendo algo. Você está refletindo sobre algo. Talvez você foi alguma coisa dessa no passado. Então você fala, puxa vida, hein? Olha, eu preciso fazer coisas sem ter essa segunda intenção, que nem o Dr. Lecter. Então, você está se divertindo, não está? Mas você está aprendendo algo. Aí eu vou depois e gravo um review desse filme e põe no YouTube. Aí gera uns $zinhos lá. Então você está trabalhando. Você entende que a gente tem que buscar em tudo trabalho, diversão e conhecimento. Esse é o princípio do ócio criativo. O professor Domenico Di Masi, ele assustou o mundo quando ele disse que ele tira 4 meses de férias por ano. Porque na Europa, de um modo geral, eles não pagam o professor apenas para lecionar a aula. Eles pagam o professor para que ele tenha conhecimento. Então, se o professor viaja, a faculdade paga a viagem do professor. Se o professor corrige provas, aquele horário é pago. Se o professor prepara a aula, é pago também. Então, eles têm um período vago muito maior do que os professores no Brasil. Mas isso não quer dizer que eles não estejam trabalhando. Então, o professor Domênico, por ele já ser professor há muitos anos, ele tem essa liberdade de 4 meses por ano ele se ausentar do escritório que ele tem, que inclusive é muito engraçado. No livro ele fala, ele mora num prédio que ele comprou 2 andares. Um para o escritório dele e outro para o apartamento. Então ele já economiza no transporte porque ele já trabalha no mesmo prédio. Então ele tem um escritório que edita livros, uma série de coisas. Então ele já tem as 2 coisas no mesmo prédio. Procurem saber sobre esse homem, é muito legal. E aí ele já une o ócio criativo.
Então, no período de almoço dele, ele almoça em casa. Mas aí ele já está ligado no escritório, que ele já pode resolver uma coisinha ou outra. Quando ele tira esses 4 meses de férias, não é porque ele vai ficar lá na beira da praia, nas praias italianas, e não fazer nada. Não, ele está lá estudando, ele está lá escrevendo livros, escrevendo artigo científico. Então, ele está sempre produzindo. O homem é uma máquina. Está sempre produzindo. Então, esse é o segredo da vida. Diversão, trabalho e conhecimento. Sempre, simultaneamente. Certo? Então, que a gente possa alcançar aí esse equilíbrio na nossa vida. Que a gente possa encontrar a nossa Marta e a nossa Maria. Vamos orar, então? Divino Mestre Jesus, estamos aqui nessa noite num estado de reflexão. Que nós possamos encontrar, Senhor, dentro de nós, dentro de nossas vidas, os pontos que precisam ser melhorados. Que possamos ter equilíbrio, que possamos evitar os excessos, que aquilo que está tirando a nossa paz, seja convertido em momentos mais espiritualizados. Ajuda-nos, Jesus, a sintonizarmos dessa forma com os amigos espirituais superiores, para que possamos beber deles o conhecimento que nos equilibra, que nos traz evolução, que nos traz crescimento espiritual. Ajuda-nos, Jesus, a entender a cada dia o nosso interior e ajuda-nos a vencer esse ativismo exagerado. Dá-nos capacidade de meditação, de oração e de paz. Ajuda-nos hoje e sempre. E que assim seja.